Eu sou Ana Paula, sou assessora jurídica da OCB, estou aqui para mediar o 7º e penúltimo ciclo de debates do cooperativismo na reforma tributária, hoje dedicado aos impactos da reforma para o ramo infraestrutura. Estão me acompanhando aqui já o superintendente do sistema OCB, Renato Nobre, o coordenador do Conselho Consultivo do ramo infraestrutura, Jane Stefanello, o nosso especialista que irá nos apresentar aí os impactos da reforma tributária para o segmento infraestrutura, o Dr. Silvio Borba, e também abrilhantando aqui o nosso encontro, e já antecipo um agradecimento especial, porque sabemos que a agenda legislativa, parlamentar está intensa nesse período, especialmente agora na pandemia, nas discussões emergenciais que têm rondado o Congresso. Quero agradecer a disponibilidade do deputado Heitor Chu, que é o diretor do ramo infraestrutura na Frencop, e que está aqui conosco também para trazer as suas reflexões a respeito do tema da reforma tributária, especialmente focada aí também nas questões do ramo infraestrutura. Esse evento está sendo transmitido pelo YouTube e está sendo gravado para quem desejar ter acesso posterior também. Os nossos materiais que a gente vai estar utilizando ao longo da live, as apresentações, os vídeos que a gente tem passado aqui durante esse ciclo de debates, todos vão ser disponibilizados por link no chat. Também pelo chat as pessoas poderão fazer as suas perguntas, os nossos participantes poderão fazer perguntas direcionadas ao nosso especialista Silvio Borba, que vai estar aqui para esclarecer também dúvidas sobre a reforma tributária. É importante a gente trazer um pouco do contexto aqui da nossa live de hoje. A gente sabe que a reforma tributária vai estar na pauta prioritária do Congresso aí nesse segundo semestre, então é muito importante avaliar os impactos dela para o cooperativismo em geral e também para determinados setores, já que a gente viu que a reforma, especialmente a proposta do governo, vem com algumas especificidades para alguns segmentos do cooperativismo. E o cooperativismo é plural, ele está em todos os setores da economia, a gente tem uma liberdade na legislação para atuar com qualquer objeto, com qualquer ofício, e isso traz para nós um grande desafio, então, à medida que a gente precisa tratar de questões tributárias, ter um olhar geral, global sobre o cooperativismo, mas não esquecer da particularidade também de alguns segmentos. E é assim que a gente tem procurado evoluir nas nossas discussões internas acerca da reforma tributária. E por isso também que nós optamos por fazer esse ciclo de debates de maneira setorial, oportunizando que cada segmento viesse e trouxesse as suas angústias, as suas preocupações nesses textos, nos principais textos de reforma que nós temos aí em discussão no Congresso Nacional. Bom, então, para falar um pouco saudar os nossos participantes, né, dar início efetivo para o nosso evento e falar um pouco da importância desse nosso trabalho da defesa das cooperativas na reforma tributária, eu vou convidar o Renato Nobre, superintendente do sistema OCB, para dar o início aos nossos trabalhos com a sua fala inaugural. Renato, a palavra está com você. Obrigado, Ana. Boa tarde, pessoal. Uma alegria muito grande, nós cumprindo com o dever de dialogarmos esse assunto com nossa base, apoiados por uma frente parlamentar, por valorosos parlamentares que compõem, especialistas. Jânio, cumprimentando você, aí me dirijo a todos os dirigentes de cooperativas do ramo infraestrutura, em especial hoje, esse diálogo reservado com vocês, nossos presidentes e colegas dos estados, das organizações estaduais que acompanham, que têm uma nobre função de fazer todo esse trabalho junto com a base. Silvio, você é um especialista da especificidade. Isso que a Ana falou é um termo difícil até, mas é uma complexidade tão grande. O deputado Hugo Leal, o deputado Schuch, citou esses dias a questão tributária no país como um manicômio tributário. E quando trazemos para o ambiente cooperativo, essa complexidade se torna maior ainda. Então, obrigado, Silvio. E deputado Heitor Schuch, a Ana já fez a sua referência como membro da Frencop e nós temos aqui que enaltecer, agradecer o seu empenho, a sua dedicação com os assuntos de defesa do cooperativismo.
e a gente sempre ressalta que não é só no ambiente legislativo, mas no ambiente, no nosso caso, no ambiente federal, aí, legislativo, no executivo e no judiciário. E aí, as complexidades que envolvem, no nosso caso especificamente do ramo de infraestrutura, que também envolve as questões regulatórias, né, Jânio, muito sensíveis ao trabalho nosso aí, que junto à agência reguladora. E também temos a previsão de estar conosco o senador Reis, que é outro gigante defensor nosso. E hoje invertemos um pouco, o presidente Márcio daqui a pouco deve chegar conosco aqui, ele está fechando com o pessoal do ramo crédito uma reunião ordinária da coordenação do ramo crédito, com a pauta específica deles, mas deve daqui a pouco estar aqui conosco, aí ele participa na sequência. Mas o que eu tenho participado nos fechamentos dessa rodada de debate sobre a reforma tributária é fazendo esse chamamento, sim, de a gente fazer a preservação, já como estava esse diálogo antes de iniciar formalmente, do adequado tratamento ao ato cooperativo. A Ana Paula sempre cita isso e todas as nossas equipes técnicas, e o quanto inadequadamente, muitas vezes, a própria Receita Federal nos trata com relação ao ato cooperativo. Então, esse é um desafio gigante que temos, por conta, sim, dessas particularidades do cooperativismo, mas de ser respeitado o modelo de negócio cooperativo. Que cooperativa, antes de mais nada, é uma entidade, uma organização, uma empresa, sim, mas sem fins lucrativos. Então, um modelo de negócio que tem que ser mais conhecido, mais respeitado. E o tripé que eu tenho falado muito de fator de sucesso nessa nossa empreitada difícil que é e será, o fortalecimento, deputado, da nossa FRENCOP, da nossa base. E aqui fica o chamamento aos nossos dirigentes das cooperativas, associados, nossos dirigentes das organizações estaduais, nesse fortalecimento junto à nossa base parlamentar em nível federal, lógico, em nível estadual, sempre importante também, mas no nosso caso específico desse trabalho junto a Brasília, os nossos deputados e senadores que nos defendem. E é o que eles precisam, o voto deles está aí nos estados, nos municípios, não estão, o voto deles não está em Brasília. Então, eles têm que, quando nos recebem em seus gabinetes ou nos corredores do Congresso Nacional, eles têm que identificar em nós a legitimidade da base que ele está ali representando. Então, esse fortalecimento é fundamental. Um segundo ponto importantíssimo nesse processo são os especialistas, Silvio. Nós temos chamado GT, o grupo técnico de especialistas que dão suporte técnico junto com os especialistas que temos na unidade nacional, que também ajudados pelos especialistas das organizações estaduais, muitos que vêm também de cooperativas, os especialistas que dão toda essa formatação técnica de sustentação de base em todas as emendas que nós iremos propor aí para que os deputados nos auxiliem, nos defendam especificamente aqui no processo dessa reforma tributária, seja pelas PECs ou pelo PL que está aí colocado pelo governo federal. E o terceiro tripé nessa questão é a unidade. Unidade que, quando eu falo, é o fortalecimento dessa união de cada cooperativa singular, por federação, por centrais de confederações também, junto com as nossas organizações estaduais e conosco a unidade nacional. Essa unidade e também esse momento difícil que passamos tem permitido esse fortalecimento dessa união. Uma reunião como essa, que está acontecendo, dificilmente nós teríamos uma efetividade de participação se fôssemos fazer presencialmente, como era a praxe antes dessa terrível pandemia. Então, dessa forma que
Nós estamos imbuídos em manter e preservar a competitividade das cooperativas dentro desse processo, dessa reforma, manter e melhorar a segurança jurídica nos processos todos, deputado. Então, é com esse espírito que nós estamos aqui cumprindo e determinados no cumprimento dessa nossa responsabilidade junto com todos vocês. Ana, vamos para frente, vamos lá. Obrigada, Renato, pelas palavras. Nós estamos aqui agora no nosso Zoom com 72 participantes, mas lembrando que está sendo transmitido também ao vivo lá pelo YouTube. E eu imagino que as pessoas também vão chegando aqui e somando conosco nessa live específica do ramo infra. Renato foi muito feliz em falar um pouco da nossa atuação e dos especialistas que vêm somando com a gente na construção das nossas propostas na reforma tributária. E é importante lembrar que essa construção ela não está vindo agora, né? Esse assunto está muito em voga em função do OPL do governo que foi apresentado agora ao final de julho. Mas a gente já vem desde a edição das PECs no ano passado, tanto a PEC 45 da Câmara quanto a PEC do Senado, trabalhando com esse grupo, composto por tributaristas de cooperativas e das nossas unidades estaduais, que muitas vezes subtraem o tempo, né, à disposição dos seus negócios cooperativos, né, das suas cooperativas, para estar aqui conosco e para repensar o nosso sistema tributário na nova lógica que está sendo proposta aí de um imposto sobre o consumo, que não traga prejuízos ao cooperativismo e especialmente, como a gente conversava um pouco antes de iniciar a live aqui, numa fala muito sábia do Jânio, manter de alguma coisa, preservar conquistas que a gente alcançou ao longo dos anos e que foram muito difíceis, foram suadas no sentido de sermos reconhecidos com as nossas particularidades enquanto cooperativa. Mas acho que é importante também dizer, Renato, que nós na OCB não somos contra se realizar uma reforma tributária, desde que as premissas sejam corretas. A premissa de se modernizar a legislação, a nossa legislação tributária, ela foi sofrendo alguns avanços ao longo do tempo, mas a gente tem aí, com a tecnologia, novos modelos de negócio, novas relações jurídicas passaram a se estabelecer, e isso exige da nossa norma tributária uma modernização também. Então, a gente entende que é uma oportunidade de modernização da legislação tributária. Além disso, o mote que tem sido vendido aí para uma reforma tributária é a simplificação. O Brasil ocupa aí o topo, né, de um dos países que mais gasta, mais consome, e aí o Silvio vai se sensibilizar com essa fala, mais consome tempo apurando e recolhendo tributos de profissionais da área contábil, em especial, fora a imensa judicialização que a nossa legislação atual ainda acarreta por alguns problemas de redação, de interpretação, de divergência entre fisco e contribuinte. Então, a gente acha que uma reforma tributária bem feita, que traga justiça tributária, ela vai contribuir para aumentar a produtividade, ela vai trazer investimento, ela vai alavancar a nossa economia, mas é preciso ter muita cautela em como inserir o cooperativismo aí dentro desse contexto, por aquilo que já veio nas várias falas aqui, né, que nós já colhemos algumas reflexões dos participantes na questão de que nós somos muito diversos em segmentos de atuação e ela vai atingir, de alguma maneira, de forma diferente, cada um desses segmentos. Mas para falar um pouquinho mais, o Renato já antecipou um pouco da nossa atuação nesse trabalho da reforma tributária, nós vamos exibir aqui um vídeo que traz, então, um resgate histórico de tudo que a gente já fez até esse momento na defesa das cooperativas nesse tema da reforma tributária. Eu vou pedir para a Fernanda, então, soltar o vídeo aí para nós. O cooperativismo é transversal e está presente em todos os setores da economia. Por isso, reformas estruturantes como a tributária têm impacto direto nas cooperativas. E o sistema cooperativista, por meio da OCB e com apoio da FRENCOP, vem atuando na defesa do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, ponto fundamental para o nosso modelo. Nos últimos meses, a OCB criou um grupo de trabalho com especialistas de cada ramo para debater e propor emendas que contemplassem todas as cooperativas.
reuniu parlamentares da Frencop para se aprofundarem no tema. Buscou o Ministério da Economia, a Receita Federal, as consultorias legislativas da Câmara e do Senado para apresentar os pleitos do cooperativismo com antecedência. Participou de audiências públicas e criou materiais que explicam a importância do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo. E por que fizemos tudo isso? Para que não haja uma injusta duplicidade na tributação, tanto para o cooperado quanto para a cooperativa. Isso não quer dizer que cooperativistas pagarão menos impostos, mas sim que pagarão apenas uma vez, como qualquer outro dono de negócio. Defender a adequação tributária ao ato cooperativo é preservar a segurança jurídica e a existência das cooperativas. Quer ficar por dentro de toda a atuação da OCB em prol das cooperativas na reforma tributária? Acompanhe nossas redes sociais e confira também o boletim semanal sobre o assunto. OCB, a voz do cooperativismo no Brasil. Obrigada, Fernanda. Bom, isso aí é um resumo um pouco da nossa atuação, só antecipando alguns pontos aqui. Nós já temos, como eu comentei, a PEC 45 e a PEC 110 em tramitação. Lá as nossas emendas já foram apresentadas. Na PEC 110, o relator, inclusive, o senador Roberto Rocha, já acatou a nossa emenda. E como a gente está falando ainda num nível constitucional de PEC, em que o tributo ainda não está totalmente desenhado, né, só as diretrizes do IBS, que seria o imposto que está sendo criado por essas PECs, a gente fez, então, dentro dessas PECs, uma proposta de um dispositivo mais guarda-chuva. O nosso adequado tratamento tributário não foi eliminado de nenhuma das PECs, ele estava lá no projeto original, mas a gente detalhou um pouco mais esse adequado tratamento tributário de uma forma, deputado, a buscar preservar essencialmente que o cooperado de uma cooperativa não tivesse, nessa reformulação tributária que está sendo proposta, a sua tributação agravada, mais gravosa do que ele teria se ele operasse individualmente ou se ele operasse através de outro modelo societário. Porque aí é aquilo que o Renato falou, é a tributação retirando as cooperativas do jogo, é a tributação tirando a nossa competitividade em relação a outros modelos. Então, a nossa atuação nas PECs se fundou nisso, em criar uma regra geral que vai servir como guarda-chuva para qualquer outra regulamentação que vier, e de alguma maneira também na própria CBS, que veio proposta aí pelo governo, a gente espera que o nosso dispositivo constitucional seja acatado através dessas emendas. Na 45 ainda não tivemos o relatório, portanto a emenda não está contemplada, mas aqui já pedimos a sensibilização, então, da nossa base, do nosso parlamentar específico que está aqui, mas de todos os parlamentares, para um trabalho de que a nossa emenda também ingresse na PEC 45. Bom, agora que eu já falei bastante a respeito da nossa atuação, eu quero passar um pouquinho da palavra para o Jânio Stefanello, que é o nosso coordenador do Conselho Consultivo do ramo Infraestrutura, para ele trazer também, ele já está angustiado, ele já contou isso para nós antes de iniciar a live, mas para ele trazer então aqui para o público quais são as preocupações que o ramo Infraestrutura tem em relação ao tema que está em debate. Boa tarde a todos, uma alegria compartilhar esse momento. Renato, aí, nosso superintendente da OCB, Ana Paula, Fabiola, todo o time da OCB, e cumprimentar o Silvio, né, que é o nosso especialista e que nos acompanha aí muitos anos no nosso debate aí das questões que afligem e que impactam o ramo. Eu gostaria de cumprimentar o deputado Schuch. O deputado Heitor é um deputado da casa. Ele é vinculado principalmente ao nosso sindicato dos trabalhadores rurais, participa da vida das cooperativas, tem uma atuação muito forte dentro do ramo de infraestrutura pela relação que nós temos. Quero lhe agradecer também, aproveitar a oportunidade, Heitor, que da sua atuação quando foi relator da comissão daquele projeto de que nós estamos querendo criar as cooperativas de telecomunicações, o projeto aquele do Ivair de Mello, que nós estamos lutando para criar as cooperativas de telecomunicações. O senhor sabe do nosso sonho, né? Do interior, ter energia forte e ter internet nas pessoas que moram no interior. Então, o senhor está engajado nessa luta. Eu gostaria de aqui de antecipar também agradecimento ao senador Luiz Carlos Vaz, que vai chegar depois, tem sido a nosso porta-voz também junto ao Ministério
de Minas Energia, principalmente nessa cota Covid que deu aí. Ele teve uma atuação muito importante junto ao ministro Bento e junto à Agência Nacional de Energia. E também agradecer mais de 75 cooperativas aí que estão conectadas aí, todo o Brasil, principalmente acompanhando esse debate que nós temos aqui. Eu gostaria de focar o primeiro item e, acima, reforçar as palavras feitas anteriormente pela Ana e pelo Renato. Nós precisamos manter o ato cooperativo do jeito, no mínimo na situação atual. Eu acho que essa é a condição sine qua non do debate. O governo pode pedir qualquer coisa, mas isso nós não podemos abrir mão. Então, a nossa postura, a nossa luta e a nossa mobilização de buscar os parlamentares para manter o adequado tratamento tributário para o ato cooperativo. Eu não quero aqui fazer uma apologia, mas quando nós fizemos, eu acho que 20 anos atrás, aquela definição do ato cooperativo no ramo de infraestrutura, o Zordan, que está aí nos assistindo, nos lembra. Dentro de uma sala da OCB, nós chamamos o Pedro Anceles, que era um representante do Imposto de Renda, do Ministério da Fazenda. Nós sentamos lá e escrevemos o texto que englobava todo o que era o ato cooperativo. Então, nós vamos lutar para manter isso. Eu acho que essa é o ponto-chave. A questão que o Silvio depois vai entrar no mérito do fato é a questão do PIS/COFINS, e nós temos que excluir da base de cálculo esses serviços prestados pelas cooperativas. Nós temos que manter isso. Isso é outra coisa que é uma luta que nós precisamos conquistar. Eu só estou botando o pilar, o tema, o foco, né, para o Silvio depois detalhar. O outro tema que está pegando muito nas cooperativas é a questão de ICMS. Cada estado está se arvorando no direito de pegar e começar a tributar. Por exemplo, as cooperativas têm a subvenção de baixa densidade de carga. Deputado Heitor, nós lutamos lá no final de 2016 para fazer uma regulamentação para atender o mercado das cooperativas. Os estados estão querendo agora tributar. Uma coisa que está dentro das tarifas, já está, é uma bitributação. Nós estamos na justiça, inclusive, disputando. O Rio Grande do Sul, infelizmente, na época, não entendeu, nós estamos discutindo esse tema, mas nós estamos botando na pauta aí, pessoal, Renato, Ana, para ver se tem espaço para nós colocar alguma coisa que discipline. Porque nós temos, os estados do Brasil, só o Rio Grande do Sul e Pernambuco resolveram cobrar. Os outros não. Mas quando um estado olha para o outro, opa, está cobrando, vou cobrar também. Então, Santa Catarina não está fazendo, Paraná não está fazendo, de repente São Paulo entra e aí nós criamos precedentes, nós estamos aí de novo discutindo no judiciário algo que tinha que estar disciplinado. O outro tema da reforma federal, que eu acho que é importante pensar, é a questão das cooperativas na área de geração. Eu gostaria só de levantar esse tema, nós estamos fazendo cálculo com a questão lá do lucro presumido para o lucro real. As cooperativas tiveram que criar empresas privadas para fazer geração de energia com outros investidores. Há uma tributação enorme que está incidindo isso. Mas esse é um tema que não é o da OCB, mas eu acho que nós podemos nos solidarizar e acompanhar, por exemplo, as outras entidades em apoiar alguma coisa que não impacte tanto. Nós estamos gerando energia para fazer o lado social da cooperativa. De repente, aumenta a tributação 2, 3 vezes. Mas esse é um tema que nós vamos nos aprofundar mais. Mas, inicialmente, pessoal, eu não vou tirar o trabalho que é o especialista que vai falar. Eu gostaria aqui de reforçar o nosso papel da grande missão que nós temos de melhorar a vida das pessoas que estão no interior, de melhorar a renda das pessoas que estão no interior. Nós somos cooperativas e serviços que estamos lá fazendo um trabalho que muitas vezes substituímos o Estado, quando o Estado não faz, que vai para as piores regiões. Então, eu vejo que nós temos muita coisa para mostrar, né, principalmente nessa reforma tributária, para o governo não impactar, porque nós somos pequenos agentes. Não vamos se comparar com grandes concessionárias, nós não podemos comparar iguais que são diferentes. Nós precisamos mostrar o papel das cooperativas de infraestrutura, mas principalmente a qualidade, a proximidade. O Heitor sabe o que é. Eu sempre digo, cooperativa não tem como ouvidoria. Cooperativa tem uma assembleia, tem um conselho. Quando ele não está satisfeito com a diretoria, ele muda a diretoria.
Então, nós temos um modelo de governança altamente organizado, muito consolidado e que tem dado, é só pegar os dados da ANEEL, da pesquisa de qualidade, das 23 melhores notas que deu de todas as distribuidoras no Brasil, 22 são cooperativas. Então, mostra que as cooperativas estão fazendo um belo trabalho. Quero cumprimentar o time da OCB pelo modelo que vocês estão fazendo aí, Renato, a Ana, porque eu acho que levanta os temas que impactam e depois vamos sistematizar isso e ver até onde nós temos espaço para trabalhar dentro da legislação. Me preocupa, né? Me preocupa quando o governo acerta a sua base, ele está organizado agora, é uma coisa que pode vir atropelando, então nós precisamos trabalhar, fazer muita mobilização, chamar a Freikorp, vamos chamar os deputados que são cooperativistas de verdade agora e vamos fazer o nosso trabalho de campo para apoiar os deputados que estão do nosso lado. Então, eu gostaria de agradecer também, acima de tudo, a participação de todos que estão aqui para nós continuar debatendo e, acima de tudo, defendendo um ramo de infraestrutura que é muito importante para a sociedade brasileira. Obrigada, Jânio. Foram excelentes as suas colocações, porque você tocou, inclusive, num ponto que é um outro desafio. Além do cooperativismo ser muito diverso, a gente tem conversado muito a respeito dessa questão. Nós estamos falando em uma reforma fatiada. E você citou o ICMS aí, a gente tem uma série de outros tributos que vão passar por reformulação. E a gente tem que assegurar que o adequado tratamento tributário atinja a toda a carga tributária das cooperativas. Porque o risco de você ir fazendo isso aos poucos em alguns tributos é de, em algum momento, ficar mais onerado e a carga final complicar, então, o cooperativismo em relação a quem está aí concorrendo com ele no mercado. Antes de chamar o deputado para trazer as suas considerações, eu acho que o presidente Márcio também já está aqui na live conosco. Eu vou abrir a palavra para ele dar uma saudação para todos. Presidente, o senhor está por aí? Não sei se ele está com o microfone desligado, eu recebi a informação de que ele tinha conectado já. Bom, vamos seguir. Se o presidente conseguir se conectar, verificar se está com algum problema aqui na conexão, ou se ele ainda não está online de fato. Mas vamos seguir então aqui no nosso ciclo de debates, passando a palavra agora para o deputado Heitor Chu, nos trazer a visão dele a respeito do tema e reforçando aqui o nosso agradecimento pela disponibilidade de estar conosco e por ser também um soldado do cooperativismo lá à frente do Legislativo, na nossa frente parlamentar. Está com a palavra o deputado Heitor Chu. Boa tarde a todos. Quero saudar em especial essa grande representação da OCB, Ana Paula, meu conterrâneo Jânio, também o presidente Márcio Freitas, que eu vejo aqui na tela, que entrou agora, não sei se quer falar antes de mim, estou à disposição de ouvi-lo, sem problema nenhum. Também o Silvio, doutor professor Virgílio Pérez, lá do Rio Grande do Sul, enfim, a cada um dos senhores cooperativistas que estão inseridos nesse debate. Eu pergunto, Ana, se o presidente quer falar primeiro, para mim seria um prazer ouvi-lo. Não, fique à vontade, deputado, eu quero ouvi-lo. Eu já estava aqui ouvindo há algum tempo, eu estava atendendo umas ligações aqui e ouvindo as conversas. Eu só queria estar presente no início da sua fala. Mas muito mais importante a gente ouvi-lo, como já ouvimos o Jânio, a Ana, nós queremos ouvi-lo. Muito bem-vindo. Tá bom, obrigado, presidente. Se o senhor estiver, então, na audiência, o jeton aumenta, tá bom? Tá bom. Eu quero parabenizar por primeiro o OCB por se antecipar nesse processo. Para quem não me conhece, eu sou lá do Rio Grande do Sul e lá no Rio Grande nós temos alguns termos gaúchos que acho que um deles é viável dizer aqui. Boi lerdo bebe água suja. E o que está acontecendo com a OCB é exatamente o contrário. Chega primeiro, faz o debate, discute os assuntos, faz uma proposta
e vai para o debate, o que é, sem dúvida nenhuma, muito importante e necessário nessas questões. Eu fiquei muito atento aqui nas falas anteriores e acho que as coisas estão muito bem posicionadas. Eu só não sei como vão funcionar na prática, porque, para mim, fazer reforma trabalhista sem a presencial vai ficar no prejuízo. Tudo por videoconferência, na minha opinião, vai ser muito mais trabalhoso, muito mais difícil, aquele olho no olho, aquela conversa no pé do ouvido. Eu que estou há 5 meses nesse sistema remoto, já vi que perdemos, às vezes, alguns espaços importantes por causa disso. E concordo também que ato cooperativo é inegociável, os estados estão querendo tomar o lugar nesse debate, enfim. Mas eu queria, antes de mais nada, dizer que eu sou de uma região que é Santa Cruz do Sul, região produtora de tabaco. Lá está todo o setor da indústria do cigarro, e no passado se convencionou de que o cigarro para os antitabagistas era o produto do mal e que, portanto, precisava colocar 80% de imposto no cigarro, no tabaco, no fumo. Resultado disso, o setor está pequeno, está menor, o setor está fragilizado, está se contando os dias no sistema de integração do qual nós nos orgulhamos muito. E quem se fortaleceu foi o contrabando, tomou conta, a tal ponto de estar toda semana tendo notícia de apreensão de cigarros de toda a ordem. E por quê? Porque para o consumidor não muda muito se o produto tem imposto ou não tem, se é pago ou se não é pago. Só que o contrabando não gera emprego, não gera renda, não gera nada. E, diante disso, o setor que trabalhava direitinho, bonitinho, tudo certo, acabou ficando muito menor do que era. Então, quando a gente fala agora desse tema de reforma tributária, eu queria fazer uma pequena preliminar, porque eu já com meus 58 anos de idade tenho escutado muitas e muitas vezes nos mais diversos setores que o problema do Brasil é esse custo Brasil, desestimula o empresariado, o investimento, o desenvolvimento não vai, estamos engessados, precisamos nos libertar de tudo que está aí. Pois foi feito muita coisa para que isso acontecesse, só que eu vejo os empresários, na sua grande maioria, continuar reclamando e dizendo que a coisa não deu certo. Por exemplo, PEC do teto de gastos, reforma trabalhista, reforma da Previdência. Não fizeram o efeito que eram para fazer. Aliás, a reforma da Previdência privilegiou apenas o pessoal das Forças Armadas, que saíram melhor do que todos que estão em iniciativa privada. Então, agora nós estamos aqui na frente de um tema que não é menor, reforma trabalhista. Eu, particularmente, acho de que tem uma outra reforma que deveria vir antes, que é a reforma administrativa. Aí sim nós poderíamos mexer em algo de fato. O governo não está disposto a mexer na reforma administrativa. Mas eu não sou daqueles que defendem o Estado mínimo nem o Estado máximo. Eu defendo o Estado eficiente. Então, me parece que aqui nós teríamos que avançar nessa questão. Afinal, qual é o tamanho do legislativo que nós queremos? Um município com 1.200 habitantes com 9 vereadores ou um município com 1.200 habitantes que tem 7% do orçamento do município? Temos que mexer no número de vereadores ou no orçamento que ele tem? Começamos por ali. Vamos para o parlamento, no sistema total. Vamos falar do judiciário. Ele precisa ter o tamanho que tem. Está pautado aqui para votar semana que vem ou amanhã a criação do TRF6. Mas mais um tribunal regional federal, alguém vai pagar essa conta. Quem? Nós sabemos, é quem paga imposto. Quem não paga não contribui com absolutamente nada. A questão do executivo, precisa esse tamanho que tem? Talvez em algumas áreas falte gente, mas no outro sobra. Por exemplo, o Exército, Marinha, Aeronáutica, Forças Armadas. O tamanho que está aí é isso que precisa? Eu escuto falar aqui em Brasília que a Marinha tem 22 mil pessoas trabalhando em Brasília. Mas aqui não tem rio, aqui não tem mar, não tem nada. Eu pergunto, eu não sei se isso é verdade, mas eu escuto falar. E precisa ter 22 mil pessoas em Brasília? A Marinha? Então, acho que esse caso dessa reforma administrativa, ela dialoga diretamente com a questão tributária.
Eu que sou um coloninho lá da roça, aprendi desde pequeno de que quando a gente gasta mais do que arrecada, fica no prejuízo, fecha no vermelho. Mas eu também sempre aprendi que não adianta aumentar a receita se a gente não diminui a despesa. Então, essa questão da reforma tributária, no meu conceito, no que eu entendo, tem que ter a primeira premissa: reduzir a carga tributária, reduzir os impostos. Sem isso, nós não vamos a lugar nenhum. Nós já tivemos experiências de toda ordem. Eu não conheço muito o sistema tributário nacional, nos seus estados, desdobramentos, mas o que eu sei é que parece que aquela roça de grama branca, quando você puxa aqui, lá no vizinho fica chacoalhando alguma rama. Então, nesse caso que nós podemos dizer aqui, nessa proposta de projeto do Senado, projeto da Câmara, projeto do governo, aí cria a nova CPMF, mas não vai se chamar CPMF. Como é que fica a questão do imposto de renda? Reduz a alíquota, não reduz? Quem tem ações na Petrobras não paga, mas quem bate cartão lá na cooperativa tem desconto. Então, para mim, primeiro temos que ter muito claro de que temos impostos, tributos e taxas demais. Tem que reduzir isso. Acho que isso é pacífico, primeiro ponto. Agora, o que eu vi, o que o governo mandou para nós até agora, é algo que nos assusta um pouco. Tá bom, vamos juntar o PIS e COFINS. Hoje é X, mas se juntar os dois vai ser X mais Y. Mas aí não é reforma, aí é aumento de imposto. Como é que nós vamos nos movimentar nessa questão que me parece fundamental e importante? E aí, eu acho que eu queria já começar a ir para os finalmente, porque eu não quero monopolizar o debate, eu quero aprender com vocês que tem já esse assunto mais mastigado no aspecto do cooperativismo. Mas, por exemplo, eu penso que nós tenhamos que avançar em algumas mudanças e tem muito a ver com o que acontece nos estados. Por exemplo, como é que na reforma a gente consegue estancar essa briga, essa guerra fiscal que existe entre os estados e os municípios? Eu vejo os prefeitos se degladiando. Não, eu vou dar o terreno, a terraplanagem, a infraestrutura para trazer a empresa que vai gerar 20 empregos. Tá, mas ele está gastando quanto com isso que ele não tem para colocar em outro setor? Então, como é que vamos trabalhar essa questão? Porque isso também me parece importante. Eu vejo muitos empresários gaúchos dizer o seguinte: bom, por esse percentual de ICM, eu vou colocar a minha empresa lá em Santa Catarina. Eu vou ganhar mais no tributo do que no trabalho propriamente dito. Então, essa reforma, para mim, tem que ter um cheiro que privilegia o trabalho, a empresa, a cooperativa, quem gera emprego, renda, quem produz, quem desenvolve, e a gente aumentar alguma tributação das grandes fortunas, do grande capital, do sistema financeiro, que toda vez quando apresenta um balanço, tem bilhões de lucro. E tem também um quesito aí, que é das isenções fiscais. Eu me assustei um pouco quando olhei a proposta de reforma tributária do governo do Estado do Rio Grande do Sul. E isso tem uma conexão diretamente com o que é o nosso cotidiano. Eu temo que na questão federal, amanhã ou depois, e já teve outros cenários, vamos ter que taxar os insumos agrícolas, temos que taxar os alimentos, a cesta básica. Eu acho que não é o caminho, pelo contrário, nós vamos estar dando um tiro nas próprias pernas. Taxar as exportações, mas são elas que têm salvado a economia brasileira, trazendo divisas para dentro de casa, senão a nossa situação financeira e econômica do país seria muito pior. E eu acho que essa questão dos estados querer mexer na reforma agora, como o Jânio está preocupado, eu confesso, concordo com isso, por uma questão básica. Imagina como é que nós vamos cobrar IPVA de um caminhãozinho que leva a semente e o adubo para a lavoura uma vez por ano? E o iate, o jet ski, o avião, o barco não pagam nada de imposto nessa área. Então, acho que está totalmente equivocado e na contramão. Portanto, eu queria dizer, cooperativistas, para mim está muito claro de que essa reforma aqui vai levar quem gritar mais, quem não espernear, quem não botar o pé no estribo, vai ficar para trás, como normalmente acontece. E, diante desse quadro, eu acho que esse cooperativismo nosso, na filosofia de um princípio de vida, um setor que não sonega, um setor que não
rasga a nota fiscal e põe no lixo, que paga tributo, que gera emprego, gera renda, tem que falar mais alto, tem que se preparar para isso, avançar nessas pautas e nessas demandas, aglutinar as frentes parlamentares. A Frencop é importantíssima nesse setor, e que, a partir daí, esse debate tem que vir para dentro do Congresso Nacional. Aqui, na verdade, precisa-se discutir essas questões, porque se a gente já vê hoje quem está pagando muito, correr o risco de pagar mais, e outros que não pagam ou conseguem não pagar, ficar na sombra, aí certamente essa reforma tributária vai pender para um lado, vai ser frágil para quem é sério e vai ser muito bom para quem faz o que não deve. Então, eu queria me colocar à disposição e aprender nesse debate. Parabéns ao cooperativismo, parabéns ao CB, que saíram na frente. É o primeiro setor que me convida para um debate. Claro que lá no Estado as coisas estão um pouco mais afloradas e, por causa da urgência do projeto, teve um encontro semana passada para discutir algumas coisas também, mas a nível nacional é o primeiro setor que se movimenta e que chama os parlamentares. Eu quero, portanto, concluir felicitando por isso e me colocar à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado Heitor Chu. Excelentes as suas reflexões aqui. Ao longo desse ciclo de debate, nós já tivemos 6 lives, a reforma administrativa foi muito mencionada por pares seus que passaram por aqui, também pelos próprios especialistas, que quando vieram trazer algumas preocupações, atrelando também a necessidade desse enxugamento do Estado, participantes se manifestando no chat sobre a reforma administrativa. Então, realmente, ela tem sido vista como uma das prioridades. Um outro ponto também que eu destaco da sua fala é essa questão que, de fato, é um grande desafio para uma reforma caminhar adiante, que é a repartição da receita com os demais entes federativos, né? Essa proposta do governo inicialmente está mexendo em tributos de natureza federal, mas a gente sabe que a briga vai ser muito intensa quando passar a tratar da arrecadação estadual e a arrecadação municipal, e isso é mais um complicador aí para a gente nessa discussão. E o aumento de carga, né, que tem preocupado o cooperativismo e outros diversos setores da economia. Eu acho que o deputado Reis também já está conectado, o senador Reis, perdão, já está conectado aqui conosco. Só confirmar aqui na minha tela, que na minha tela eu ainda não consigo visualizá-lo. Ele está, sim. Já está conectado, senador, muito bem-vindo. Se o presidente Márcio me permitir, eu vou dar a palavra para o senador e, na sequência, eu encaminho para ele também fazer a saudação ao nosso público. O senador, que é a nossa voz bastante combativa da Frencop lá no Senado Federal. Já tivemos várias frentes juntos, né? Inclusive algumas questões tributárias lá no passado. E está aqui, então, para nos prestigiar com a sua visão e a sua opinião e seu recado para o cooperativismo, especialmente o cooperativismo do ramo infraestrutura, na reforma tributária. Muito obrigada, senador. Como eu disse para o deputado Heitor Chu, a gente sabe que as agendas estão extremamente intensas, intensificadas ainda pela questão da pandemia e da urgência das votações, e por isso eu reforço o agradecimento pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. E passo a palavra, então, para suas considerações. Boa tarde a todas, a todos, prazer. Eu já ouvi, não vi o Márcio, né? Estou enxergando o Jânio aqui. Diz que o chefe Virgílio está aí também, né? Um abraço para o Virgílio. Aparecendo aí, Virgílio. Viu, Márcio? Prazer aí, Márcio. Virgílio pegou carona comigo um dia, nós estávamos lá, Jânio, em Nova Palma, fazendo acho que eram 50 anos da cooperativa. Depois ele pegou carona, era verão muito quente, fomos de carona para a praia. Ele achou muito ligeiro andar 120, 130 na estrada. Estava preocupado com a velocidade do motorista. Um abraço aí para o Virgílio. Mas, viu, só o seguinte, acho que é importante esse processo. Nós trabalhamos essa questão da reforma da Previdência o ano passado, a reforma da Trabalhista já tinha saído na época do Michel, em 2018, algumas coisas saíram em 2019, já avançou também esse processo ali. A reforma tributária estava desenhada e foi instalada a comissão em fevereiro, eu sou membro suplente dessa comissão,
Começamos em fevereiro e aí daqui a pouco vem a pandemia, o assunto parou. Mas há 3 semanas atrás, praticamente, com a proposta do governo, volta esse assunto. E aí eu queria saber, Ana Paula, o Raul está com vocês ainda? O Raul? Ok. Sim. E aí tem o projeto do Raul, que está no Senado, tem o projeto do Baleia, que está na Câmara, e tem o projeto do governo, que agora junta os 3 processos, o relator é o Aguinaldo, pela Câmara, né, e o presidente da comissão é do Senado, o Rochinha, e a comissão está instalada. Já tivemos um debate com o Paulo Guedes, na semana seguinte foram os secretários de Fazenda dos estados, porque cada um quer saber da sua parte. Hoje, pela manhã, a reunião foi com Vladimir Haroldi, em nome dos prefeitos, porque cada um quer saber da posição dos prefeitos, dos governadores, como é que fica, e do próprio governo na conversa que nós tivemos. Eu vi um pouquinho do que o Heitor falou, por exemplo, sobre a reforma do Estado. Ok, tinha já uma proposta, que era chamada Projeto Mansueto, que foi encaminhado no final do ano passado para poder fazer esse debate. Esse assunto também acabou não acontecendo em função do que nós estamos fazendo. Mas tem propostas do governo já na Câmara e no Senado. Mas, nesse instante, não adianta querer fazer tudo e não fazer nada. Então, o objetivo é esse, é votarmos a reforma tributária esse semestre ainda. Então, parabéns ao Márcio, em nome do Márcio, toda a OCB, porque nós estamos discutindo esse assunto com os deputados e senadores que vão votar essa matéria dentro de uns 2 meses, no máximo. E nós já deliberamos também nas reuniões que a gente tem feito, porque normalmente, e o Heitor sabe, não estou falando só o nome dele, estou vendo algum outro deputado ou senador presente, que nesses anos eleitorais, pessoal, normalmente os senadores, os deputados, o Congresso não funciona, a Câmara e o Senado funciona muito pouco no segundo semestre, porque todo mundo vai para as bases, para ajudar os seus candidatos a prefeito, a vereador, enfim. Mas nós deliberamos no Senado, e deve ter sido a mesma coisa na Câmara, que nós temos que resolver o impasse da reforma tributária. Então, e aí nós já recomeçamos há 3 semanas esta discussão. Então, é importante que as cooperativas nos posicionem, né, sobre isso. E eu queria saber melhor, Jane, por exemplo, essa parte da infraestrutura que tu representa, né? Então, esses detalhes que a gente não conhece, mas eu já questionei ao Paulo Guedes e vou pedir a vocês, viu, Márcio? Não sei quem é que está cuidando, Ana, especificamente dessa parte tributária de vocês. Eu sei que o Raul é um especialista, é o autor de um dos projetos que está sendo em discussão nesse momento, mas o que eu levantei, por exemplo, é a questão dos alimentos. Aí eu peguei arroz, um preço que a Farsul tinha contratado do Instituto Brasileiro Tributário, acho que uns 3, 4 anos atrás, e ali 30% de imposto num saco de arroz, né? Fora o beneficiário, isso aqui era dentro da porteira. Aí tinha 27% num saco de milho, 27% num saco de soja, 26% num saco de trigo e 30% num quilo de boi. Não deve ser diferente para o frango, para o suíno, para o leite, enfim. Só estou falando isso aqui. Então, isso aí, viu, Márcio, para nos ouvir, é preciso, eu gostaria de conversar com o Raul. Eu já comecei a conversa dele com ele, assim, rápido, no ano passado, mas nós temos que aprofundar melhor essa questão. Como é que tributa isso, entende? Quer dizer, de que forma eu posso desonerar com as propostas que já tem do Raul, do Baleia ou do governo, em cima dessa fusão dos impostos e tirar esses impostos sobre cascata. Aí o pessoal diz, eu discuti às vezes até no Ministério da Agricultura, mas tu não tem PIS e COFINS da semente, tu não tem PIS e COFINS do adubo, não tem PIS e COFINS do defensivo, sei lá, não tem PIS e COFINS do trator. Sim, mas não tem PIS e COFINS, mas como é que vem essa carga tributária aqui? Pesadíssima isso aqui, entende? Então, isso aqui nós temos que achar a fórmula, né, de como é que nós vamos fazer. E aí eu mostrar ao Paulo Guedes, Paulo, aqui no Brasil é 30%, em média, falei aqui 27%, 28%, 30%. Agora, tu vai na Europa, tu vai nos Estados Unidos, lá é 7%, 8% o imposto sobre os alimentos, né, em geral. Então, esse é o ponto que nós temos que fazer, e o Raul pode nos calibrar, e eu queria falar, Ana, numa conversa, eu quero ter uma conversa com o Raul e alguém de vocês que está trabalhando mais essa reforma tributária, de que forma eu posso acertar essa parte. Isso é um detalhe importante, entendeu? Porque tu não me sente, eu não tenho imposto sobre as sementes, não tem imposto sobre o fertilizante, não tem, quer dizer, o PIS e COFINS, por exemplo, não tem sobre o defensivo. Sim, mas como é que aparece 30% aqui no saco de arroz, 27% no saco de soja, por exemplo, aqui? Esse imposto existe, foi feito um estudo e o imposto existe. Eu debati, por exemplo, com arroz que eu mexo há mais tempo, eu tinha um estudo ainda no tempo da governadora Ieda, e dava esses valores. Eles contrataram aquele Marcos Yankee, que fez um estudo. E o estudo do Marcos era um estudo possante,
E eu fiz debate com a Receita Federal. A Receita, inclusive, auditou o trabalho do Marcos Bianchi. Pegou, não era assim uma tabelinha que nós resumíamos ali, de uma folha, é isso, que ficava mais ou menos assim, 55% era imposto estadual, 45% era imposto federal. Mais ou menos assim, nessa proporção. E 2, 3% aí nesse meio era municipal, certo? Mas está aí o 100% do tributo que existe. Então, eu preciso, Márcio, Ana e vocês ali, nós temos que identificar exatamente, e eles auditaram, e o auditor da Receita, hoje já não está mais na Receita, ele me disse assim, senador, deputado, que me chamava na época, eu vou lhe dizer uma coisa, esse dado está correto, porque alguém questionava dentro do Ministério da Agricultura que aquilo não era verdadeiro. Ele disse, olha, e a Receita auditou o trabalho do Marcos Bianchi, veja quantos anos faz isso aí, e não acharam diferença. Eles estão certos, pode ter 1, 2% de diferença, mas e era 24, 25 eles acharam, e agora isso aqui é 30. Quer dizer, então o trabalho é perfeito e esse número existe. Então, dentro disso, eu quero saber como é que eu diminuo o preço dos alimentos, ponto. E aí, viu, Jânio, a parte da infraestrutura sobre energia, sobre telefonia, que vocês estão trabalhando agora, esse é também um outro ponto que a gente tem que trabalhar, e eu quero que vocês nos orientem em cima desse assunto, para que eu, o Heitor e outros tantos que vão se meter nesse assunto aqui agora, a gente possa ter esse argumento. Porque aí, com isso, eu falo aí, Márcio, contigo, aí nós temos que pegar, por exemplo, você pela OCB, pelas cooperativas de produção, mais alguém ligado à CNA, por exemplo, a CONTAG, né, que tem os seus tributaristas, mais o pessoal da ProSoja, o pessoal da Abrapa, as entidades maiores dos produtos, por exemplo, assim, e o Heitor falou no fumo também, que é muito pesado o processo deles, e a gente fazer uma conversa mais afinada sobre essa questão, certo? Mas aí nós prepararíamos uma pauta e que o Raul possa me identificar aonde eu tenho que mexer nas propostas que já tem. O Raul diz que já tem uma fórmula para nós fazermos isso, entendeu? Então, é isso que eu quero saber. Como é que a gente acerta essa parte para poder fechar isso aí? Então, por isso que era a minha fala sobre essa parte, né, que a gente possa, vamos dizer assim, conduzir isso e ser efetivo, que isso vai acontecer. Então, as coisas, daqui a 2, 3 meses não adianta mais. Quer dizer, essa coisa, Márcio, é para ontem, entendeu? Então, eu me proponho a gente conversar esse assunto que eu citei aqui. Nós chamamos quem fez esse trabalho pela Farsul, por exemplo, foi o Instituto Brasileiro Tributário, e esses números serão confrontados. Eu não sei se a OCB tem alguma coisa desses produtos que eu falei, ou se alguma entidade tem alguma coisa. Ok, só um minutinho que eu tenho que voltar aqui. Já votei, tá bom. Tudo é simples agora aqui. Viu, pessoal? É nessa linha que eu quero, que nós precisamos conversar, bem com bastante objetividade. Eu dei números para vocês. E eu queria, assim, vocês têm leite, frango, suíno, boi, tudo que é produto, grãos, enfim. O fumo, nós também temos que olhar, Heitor, como é que fica essa posição, porque eles querem carregar em cima do fumo. E vão acabar matando. Eu já recebi uma demanda do pessoal do fumo. Já paga um tributo monstruoso e fez estimular o quê? O contrabando. Está reduzindo a produção no mercado nacional e ampliou barbaramente nos últimos anos o contrabando do Paraguai, por exemplo. Os caras não têm fumo lá e são os grandes exportadores. Então, essa questão, tributo, ok. Então, era isso, Ana, viu, que eu fico à disposição, mas eu quero, com essa objetividade, eu quero entender melhor, dentro da proposta que o Raul fez, ou que o Baleia fez, porque, nesse sentido, eu já disse ao Aguinaldo, nós temos que acertar esse processo aqui, como é que nós vamos fazer isso aí, entendeu? Então, só isso que eu quero colocar e estamos trabalhando juntos, sem problema. Obrigada, senador, por suas palavras. Senador, nós temos na OCB um grupo de trabalho envolvendo tributaristas dos 7 ramos para essa discussão. O Silvio Borba está aqui conosco, ele vai trazer algumas reflexões sobre o infraestrutura hoje para nós, mas a gente tem o agro, inclusive tem 4 representantes nesse grupo de trabalho, que são tributaristas ligados ou a unidades nossas ou a cooperativas, que têm essa visão ampla, inclusive sobre os produtos, fora essa interlocução com o Raul também continua conosco, que a gente pode viabilizar assim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse resumo. O da IEDA, do arroz, uma vez eu tive esse processo, acho que no gabinete eu tenho.
Eu vou pedir para o Antônio da Luz, da Farsul, entendeu? Para ver esse trabalho aberto, que o Instituto Brasileiro Tributário tem um trabalho aberto, que aí nós questionaríamos com os tributaristas de vocês, entendeu? E se a CNA tem também alguém, vamos juntar essa conversa, para não fazer uma conversa com a CNA, uma conversa com a OCB. A gente junta essas cabeças dos tributaristas e nós vamos achar a fórmula, onde é que nós vamos fazer isso. Isso é uma coisa que é rápida, pode acertar com o Cláudio ali, lá no gabinete, para nós fechar uma agenda objetivamente em cima desse assunto, com o Raul e com os tributaristas, para nós fazer isso aí, entendeu? E aí a gente pega esses, eu vou te passar o resumo que o Antônio fez para mim e vou pedir para o Antônio, né, para que ele possa passar isso aí. Porque sempre eu pedia para o pessoal lá por exemplo, lá aí de vocês, ou lá do Geek, enfim, a gente perguntava, vocês têm um estudo, quando é que o tributo do leite, o tributo do frango, não tem. E a Farsul fez esse trabalho no tempo final do Esperoto ainda, entendeu? Então, esse trabalho está aqui. Eu tenho um resuminho, só que é 30%. Não, agora eu tenho que abrir os 30% para saber onde é que estão cobrando num saco de produto, para saber essa parte, onde é que nós vamos atacar, entendeu? Esse é um ponto que interessa para mim e para os outros deputados, senadores, enfim, como o Heitor e os outros que vão se somar conosco nisso aí, tá bom? Tá certo. Obrigada, senador. A gente compartilha também as nossas simulações que a gente tem feito da proposta, especificamente no agro, que foi tratado numa live na quarta-feira da semana passada. A gente tem por produtos também, para leite, já fizemos também um trabalho lá com o vinho. A gente tem bastante subsídio para casar aí com aquilo que você já tem também levantado. Eu vou passar, então, a palavra para o presidente. Viu, Ana? Vocês têm dentro da porteira e fora da porteira, né? Isso. O agregado o agregado dentro da porteira do produtor e depois do produtor até o consumidor, que agrega. O arroz eu falei 30 aqui, mas se pegar mais o imposto estadual, que não está aqui, é maior o valor ainda quando o ICMS sobre o arroz beneficiado. Arroz, e vale para qualquer coisa, certo? Mas conversamos, eu já sei então que vocês têm, isso nos interessa. Tá ótimo. Pronto, obrigado, senador. Eu que agradeço. Vou passar então a palavra para o presidente Márcio, que está aqui conosco, para ele dar uma saudação e falar um pouco sobre o tema aqui para os nossos participantes. Presidente. O microfone. Pronto. E aí, foi? Muito obrigado, Ana. Eu quero cumprimentar primeiro o Jânio Stefanello, em seu nome, Jânio, como coordenador do ramo de infraestrutura. Dar um abraço a cada um dos cooperativistas que estão conosco. Pelos números que eu estou vendo aqui, tem mais de 80 participantes nesse momento aí pelo Brasil afora, todos do ramo da infraestrutura. Muito obrigado. Cumprimentar de uma maneira muito especial o deputado Heitor Schuch, o senador Reis e o nosso técnico participante, que é o Silvio. Eu quero cumprimentá-los e dizer, senador, que nós estamos tentando aprender a fazer essa nova política. Essa política que se baseia em argumentações técnicas, como o senhor acabou de comentar, a dados, a números, e não mais o gogó. Foi o tempo que a gente argumentava e era só no gogó, no discurso caloroso que se levava as coisas. Hoje nós temos que ter argumentação técnica, o senhor está coberto de razão. O senhor vem nos demandando isso há algum tempo. E é isso que nós estamos fazendo, senador. Hoje eu já tenho alguma munição para enfrentarmos essa batalha. A equipe técnica da OCB, junto com a das organizações de cooperativa e ainda das cooperativas, eu consegui compor grupos técnicos que têm uma boa fábrica de munição. Outras coisas são bem-vindas. Esse trabalho do Antônio da Luz, que eu conheço bem, lá da Farsul, o trabalho dos meninos aqui da CNA, em Brasília, é importante a gente juntar isso. Agora, nós estamos fazendo isso, senador, por cada ramo do cooperativismo. Então, do agro, nós estamos discutindo e estamos aprofundando. Na cadeia de carnes, na cadeia de leite,
Nós vamos detalhar isso e dar na mão de vocês isso com muita... Discutimos já do ramo saúde. Essa semana tivemos com o pessoal do Sistema Saúde, Unimedes, Uniodontos, cooperativas de especialidades, que é uma complexidade imensa. Vocês não imaginam o que esse pessoal está passando neste momento do coronavírus dentro do sistema saúde aí. Os caras têm 22 milhões de usuários, vocês imaginam o tamanho da dor de cabeça. E o transporte, assim por diante, a gente está discutindo. Ontem nós discutimos com o trabalho, a Margarete, lá aí do Rio Grande do Sul, que coordena o ramo do trabalho. Então, nós temos discutido esse assunto com todos os ramos. E a ideia, senador, deputado, é levar a vocês munição farta da atitude de cada ramo do cooperativismo. E nós estamos discutindo isso com especialistas. Não adianta o Márcio e a Ana saberem o que precisa para o cooperativismo de infraestrutura, que nós não seremos os interlocutores certos. Por isso é o Jânio e as cooperativas de infraestrutura que vão trazer essa informação. E essa informação vai virar munição na mão de vocês. Esse é o papel institucional da OCB. E acho que nós temos que jogar esse jogo, deputado Heitor, com muita sabedoria. É momento de mudança. Nós temos que ter juízo, sabedoria e perseverança nesse jogo. Fundamentalmente, o que nós precisamos é preservar a questão maior do cooperativismo. Mas não podemos descuidar nas questões pontuais de cada ramo, de cada setor. Eu quero agradecer o senador Reis, o Heitor, o deputado Heitor, pela boa vontade e pelo companheirismo no Congresso Nacional que vocês têm feito, independente desta conversa de hoje. Mas já quero agradecer a disposição de vocês para enfrentarem essa batalha das discussões tributárias, que concordo que não são as mais essenciais, mas que venha a reforma tributária e depois vamos discutir as outras. Contem com o cooperativismo, demandem, criem a demanda de vocês, que nós vamos correr atrás e botar na mão de vocês. O que a OCB não tiver na mão no momento, eu vou acionar as cooperativas, as confederações, os técnicos da base e botar essa munição na mão de vocês. Contem conosco, porque nós contamos com vocês, meu senador e deputado. Muito obrigado. Obrigada, presidente, pelas palavras. Vamos dar, então, seguimento aqui ao nosso roteiro. Antes da gente passar a palavra para o nosso especialista, e aí, se os parlamentares puderem permanecer conosco, a gente vai ter uma apresentação específica dos impactos da reforma para o segmento, mas antes a gente vai passar um vídeo, é um vídeo curto em que a gente fez um panorama geral das preocupações do cooperativismo em relação aos textos de reforma tributária. As PECs já estão mais encaminhadas, como eu comentei ao longo aqui do nosso evento, já estão com as emendas construídas, protocoladas, trabalhadas, falta emplacar na 45, e aí a gente volta a pedir o esforço dos nossos parlamentares para conseguir isso. Mas, de alguma maneira, a gente tem novas preocupações surgidas aí com o projeto da CBS, do PL 3887 do governo. E a gente traz isso de maneira rápida, mas pontual, a respeito desses problemas do projeto de lei, num vídeo que a gente vai pedir para a Fernanda colocar agora e transmitir para os nossos participantes. As principais propostas de reforma tributária em tramitação no Congresso Nacional são as PECs 45 e 110 e o recente projeto de lei apresentado pelo governo, o 3887. As PECs criam o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e em 2019 a OCB apresentou emenda para garantir o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo,
e manter os créditos do IBS nas operações das cooperativas. Já o PL 3887 de 2020 cria a Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços e propõe a isenção da CBS nas receitas dos atos praticados entre cooperativas e cooperados. Essa isenção se configura como um benefício fiscal e não confere o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo. Isso sem falar que, pela proposta do governo, as cooperativas de consumo não poderiam usufruir desse benefício. O projeto também veda a tomada e o repasse dos créditos da CBS pelas cooperativas. Isso afetaria e muito a competitividade do setor. Sem contar que para o cooperado também ficaria mais cara a aquisição de insumos por sua cooperativa. Outro ponto crítico é a possibilidade de incidência da CBS em cima das sobras das cooperativas, o que significaria mais um ônus para cooperativas e cooperados. O aumento das alíquotas para alguns setores também preocupa. No regime não cumulativo, sobe de 9,25% para 12%. Para as cooperativas de crédito e as operadoras de planos, a alíquota passa dos atuais 4,65% para 5,8%. E ainda será extinto o regime cumulativo com alíquota de 3,65%. Por fim, a redução do percentual do crédito presumido para algumas atividades agropecuárias também pode trazer prejuízos às cadeias produtivas e já está no nosso radar. A adequação de cada um desses pontos está sendo trabalhada pela OCB e pela Frencop, para que a reforma seja justa e garanta o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo e não prejudique o cooperativismo. Para acompanhar a atuação da OCB em prol das cooperativas na reforma tributária, siga nossos perfis nas redes sociais e confira também o boletim semanal sobre o assunto. OCB, a voz do cooperativismo no Brasil. Obrigada, Fernanda. Bom, então, conhecidas aí as nossas preocupações gerais, algumas deu para notar que são setoriais, inclusive como crédito presumido para o agro, alguns aumentos de alíquota específicos para setores como operadores de plano de saúde, instituição financeira, e aí atingindo segmentos importantes também do cooperativismo. O cooperativismo de infraestrutura vai ter impactos também relevantes, né? E nós convidamos, então, o Silvio Borba, que é um especialista no assunto. Ele é o consultor tributário da Federação das Cooperativas de Energia, Telefonia e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, a FECOERGS, e está aqui conosco para passar uma apresentação de 20 minutos, né, Silvio? Já controlando o seu tempo, como a gente está um pouco em cima, se você conseguir ser um pouco mais sucinto, 17h07, para trazer as suas reflexões aqui, preocupações, possíveis soluções para os problemas. E aí eu já deixo o agradecimento para os parlamentares, se eventualmente eles precisarem sair, reforçando a importância da participação deles e o compromisso da nossa base de apoiá-los sempre em nome dessa voz importante que eles representam para o cooperativismo aí no nosso parlamento. Muito obrigada. E Silvia, a palavra então está com você. Um último recado, pessoal, que eu estou sendo cobrada aqui, estou esquecendo de falar. Por favor, coloquem as perguntas aqui no chat para a gente poder selecionar algumas perguntas para o nosso especialista e outras a gente tem uma equipe de apoio interno que está por trás aqui dessa nossa live, que já vai providenciar as respostas também para tentar atender o máximo de dúvidas aqui durante o nosso evento. Silvio, agora então, finalmente, a palavra está com você. Me ouvem bem? Então, boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar primeiramente o senhor Márcio, o senhor Renato, pela OCB, em nome deles, toda a equipe que foi muito atenciosa e bastante profissional e muito efetiva na organização aqui desse evento, né? Achei extremamente importante, é uma coisa que a gente sempre vem falando, que na FECOERGS e outras federações que eu atendo, outros setores, que a gente precisa estar unidos, né, para poder atingir os objetivos. Então, achei extremamente interessante. Cumprimentar, então, o deputado Heitor Schuch, aqui do Rio Grande do Sul, o senador Reis, que nós já tínhamos mudado de nos encontrar em outras vezes, na questão do setor de carnes, lá na PIL, lá
na Expo Inter, já tivemos a oportunidade de estarmos juntos. E eu gostaria de pegar um gancho, a primeira situação, e aí eu te pediria, Ana, para que o pessoal já colocasse a apresentação, para nós podermos ir trabalhando com ela, mas acho importante a fala do deputado do Heitor, uma questão que ele coloca sobre a questão da reforma administrativa, né? Não é querer chover no molhado, mas, na verdade, nós estamos dimensionando hoje a tributação pelo tamanho do Estado e não o contrário, né? Ao invés de nós trabalharmos numa redução do custo da máquina administrativa ou desses desperdícios que nós entendemos que existem, ou reduções possíveis que tornariam o Estado mais eficiente, nós estamos trabalhando novamente no aumento da tributação. Então, o Estado não reduz custos e ajusta os tributos para pagar as suas despesas, e aí a reforma tributária realmente faz muita falta. Já falando a respeito, inclusive, dessa questão da alíquota, né, da CBS que está prevista, que você já percebe de pronto que ela já vem, nós vínhamos de um processo de 3,65 de PIS e COFINS, agora fomos para 9,25, agora estamos indo para 12, né? Então, me parece que não há aí, porque esses números são mágicos, né? Eles surgem e não é muito comprovado se esse efeito ele é benéfico ou não, se mantém carga tributária ou não, né? Como foi já com a implantação da não cumulatividade do PIS e COFINS. Pode abrir a primeira lâmina, por gentileza? Bom, o objetivo é falar um pouco sobre a questão da eletrificação rural, né? Foi o nosso objetivo, entrar com essa discussão da eletrificação rural, já utilizando, e aí agradeço aos colegas lá do setor do Rio Grande do Sul, da FECOED, nós temos um comitê tributário lá, eu já gostaria de deixar os meus agradecimentos lá à Helena da Sertaja, ao Ivar da Cooperluz, ao Paulo Farias da Coprel, e ao Dr. Paulo Caliano, que todos conhecem, que também nos auxiliou na elaboração desse material. Pode seguir, por gentileza, a apresentação? Bom, como o Jânio comentou, a atuação das cooperativas de infraestrutura ela é extremamente importante e demonstra com clareza a capacidade, né, que o nosso produtor rural tem nessa questão de gerar riqueza e, inclusive, suprir as suas necessidades via associativismo, né? Não houvesse hoje essas iniciativas desses produtores rurais e o Estado, infelizmente, por falta de recursos, né, e o setor privado, por falta de interesse, talvez o setor rural, o setor do agro brasileiro não fosse tão relevante como é hoje se não houvesse essas iniciativas. Então, as cooperativas têm uma importância fundamental e hoje elas estão aí focadas no setor de energia, no setor de telecomunicações, enfim. Hoje trabalhamos com diversos programas, inclusive no Rio Grande do Sul, aí da eletrificação, luz mais forte para o Estado. Estamos bolando um novo programa de internet para o interior também, ou seja, um instrumento de trabalho hoje para qualquer, digamos, atividade, né, via de criação de riqueza, internet, né, energia elétrica, então é uma coisa praticamente que já é essencial, né? Então, realmente, as cooperativas de infraestrutura têm um impacto gigantesco no meio rural e na questão social. Pode continuar, por gentileza. Bom, hoje as cooperativas de energia elétrica, de eletrificação rural, elas estão sujeitas, na questão do PIS e COFINS, à cumulatividade do PIS e COFINS. Então, pagam aquela alíquota que era a primeira que nós tínhamos lá atrás, de 3,65, sobre a sua receita mensal. Então, estão no sistema cumulativo, né? Pelo artigo 10º da Lei 10.833.
Só que aí a Lei 10.684 prevê a possibilidade de exclusões da base de cálculo com o objetivo de dar o que nós falamos, então, adequado tratamento ao ato cooperativo. Pode seguir, por favor. Então, lá na Lei 10.684, surge a possibilidade dessas cooperativas de eletrificação rural excluir da base de cálculo das contribuições, ainda que no sistema acumulativo, dos valores dos serviços prestados aos seus associados, né? E esse dispositivo já foi regulamentado pela Instrução Normativa 635. Pode seguir, por favor. A Instrução Normativa 635 ela foi recentemente substituída pela Instrução Normativa 1911. Né? Então, o que acontece? Esse texto aqui ele é fundamental hoje para a apuração do PIS e COFINS das cooperativas de eletrificação rural. Né? Então, nós temos aqui que as cooperativas desse segmento elas podem excluir determinados valores, né? Determinados serviços prestados aos seus associados, né? No que diz respeito à transmissão, manutenção e distribuição de energia elétrica. Tá? Aqui começa o grande problema, porque quando você traz para o plano da regulamentação, e isso vem no escopo maior, desde a Constituição lá do ato cooperativo, passando pela própria Lei 10.833, depois pela 10.684, nós chegamos na parte que cabe à Receita Federal fazer a regulamentação. O que acontece nesse ponto é que aí começa o nosso grande problema, que são as distorções relativas ao entendimento do que é o ato cooperativo. E principalmente de situações decorrentes do ato principal. Né? A cooperativa ela não funciona simplesmente, ela como sociedade que ela tem que atender diversas questões administrativas, financeiras e tal, ela necessariamente, em todos os segmentos, opera com situações que, ainda que decorrentes do ato cooperativo, ou derivadas, ou resultantes do próprio ato cooperativo, muitas vezes são interpretadas equivocadamente pela Receita Federal como se receitas fossem. Um dos casos que nós temos aqui nesse setor são as subvenções da baixa das operações para o setor de eletrificação rural, né? E outras subvenções da CDE, enfim, a baixa densidade também. E essas subvenções que foram criadas, muitas vezes se discute, embora decorrentes do ato cooperativo, porque esse é o fundamento, inclusive, da existência da própria cooperativa, acabam sendo, muitas vezes, levado à discussão sobre incidência ou não do PIS e COFINS e de outras contribuições. Então, esse é um ponto que é o seguinte, a delimitação de que tudo que ocorre dentro da cooperativa, ainda que sejam consequências, ainda que sejam decorrências, né, do ato cooperativo, elas têm que ter o mesmo tratamento. Não há como se desprender isso, né, do ato principal. Então, essas ações decorrentes, muitas vezes, como a Receita Federal, no viés arrecadatório, ela acaba criando interpretações que não estão adequadas e que querem excluir ou separar da atividade principal e do ato cooperativo principal das cooperativas de edificação rural determinadas situações. Esse caso da subvenção é um, mas, na verdade, só existe porque há o ato cooperativo principal. Então, aí há um certo desentendimento. E aí você pode passar o próximo ano. Inclusive, né, com relação à utilização das exclusões, há também a necessidade aquela da contribuição, né, do 1% sobre a folha de pagamento, que eu só deixei para ilustrar. Pode passar para a próxima, por gentileza. E depois tem a questão do ICMS, né, sobre, no caso da eletrificação, sobre a energia elétrica.
Então, aqui, como existe a competência do Estado cobrar ICMS sobre a energia elétrica, começa aí a grande dificuldade, né? Só lembrando que essa competência constitucional ela não alcança lá as contribuições do artigo 159, porque por aí permanece, então, a questão do PIS e COFINS. Mas aqui começa um grande problema, porque cada estado tem uma legislação específica, né? E pode seguir com a lâmina, por favor. Nós temos aqui um ambiente do setor de eletricidade altamente regulado, né? O setor de eletricidade ele tem uma especificidade muito grande. Então, assim, há muita regulação, há muitos componentes, né, dentro da tarifa, né? E cada estado hoje, e principalmente o Rio Grande do Sul, hoje o Jânio colocou muito bem ali, e Pernambuco, acabaram entendendo que as subvenções, por exemplo, e inclusive a subvenção da CDE, que é cobrada de todos como encargo de todos os usuários do sistema elétrico, acaba sendo repassada para a cooperativa e o Estado tende a cobrar novamente ICMS. Então, ele cobra enquanto ela é encargo e compõe a conta, né, de todos os contribuintes do Brasil, todos os usuários do sistema, e depois, quando ela vira subvenção na forma de desconto, por exemplo, para a tarifa rural, acaba sendo novamente onerada pelo ICMS. Então, esse foi um enfrentamento recente que nós tivemos e que foi bastante complicado, até porque, como são tributos estaduais, a formação dessa jurisprudência ela começa dentro dos tribunais internos do Estado, né? Tribunais regionais, o que faz com que seja muito complicado esse enfrentamento e até o esclarecimento desses pontos, né? Você não consegue levar esse assunto a outras instâncias. Então, falta para isso, além de jurisprudência, doutrina, né, uma legislação específica. É óbvio que a composição da nossa tarifa ela tem ali dentro diversas taxas, tarifas, encargos, subvenções e tributos. Então, como o ICMS, a base imponível, não é muito clara, determinadas situações que surgem dentro do ambiente das cooperativas de eletrificação rural, e principalmente o caso das subvenções, tem sido motivo para uma discussão, e inclusive o Estado do Rio Grande do Sul impôs essa situação e nós não conseguimos formar jurisprudência, porque uma vez não estando na legislação, eu preciso trabalhar esse assunto e gerar jurisprudência. Isso não é muito fácil, inclusive porque o nosso judiciário, e aí falando por todos os setores do cooperativismo, ele tem uma dificuldade imensa de entender o que é ato cooperativo. Embora seja seria uma linha na Lei 5764, me parece que é muito difícil para o judiciário entender, né, o que é ato cooperativo. Toda vez que nós vamos para o judiciário enfrentar situações que dizem respeito a cooperativa e ato cooperativo, há um desentendimento absurdo. Até acho que a OCB e os setores deveriam colocar esse assunto dentro das universidades de direito para que o judiciário conseguisse entender o que é isso. Parece que a cooperativa não entende, né? E aí eu trouxe um exemplo que foi dado pelo Brasil Salomão, Dr. Brasil Salomão, né? Que eu gosto muito, ele simplifica muito, vocês devem conhecê-lo, né? Então ele falou uma vez para mim e disse assim: Silvio, a cooperativa ela é uma secretária. Se juntam os produtores, contratam uma secretária para simplificar o entendimento, e essa secretária tem o objetivo de fazer as compras e as vendas desse setor. Então é isso que ela faz, né? Ela tem um objetivo específico. E assim ela age em nome dos cooperados, né? Então não há um ente separado, não dá para ter esse entendimento. A cooperativa digamos assim, a representação e a união dos esforços de todos os cooperados. Então, assim, não há como se fazer um outro entendimento do ato cooperativo que não seja uma operação
interna, sem base imponível para nenhum tributo. Pode seguir, por gentileza. O que acontece agora com o PL 3887? A pedido da Ana, até por causa da exiguidade do tempo, nós não fizemos um levantamento maior com relação aos outros PLs que estão em andamento, mas a CBS, que é uma simples unificação do PIS e COFINS, ela traz previsão da isenção para os atos cooperativos. Tá? Então, isso é uma questão que, para o setor elétrico, com a revogação do artigo 10 da Lei 10.833, o fim do regime cumulativo e das exclusões do artigo 17 da Lei 10.684, acaba criando, então, uma situação nova. A nossa primeira avaliação dessa questão, ela é positiva no sentido em que eu não preciso mais discutir o que precisa excluir de dentro da base de cálculo, né? E não existe mais a base de cálculo. Porque um dos problemas da base de cálculo, por exemplo, das exclusões, está justamente no que eu posso excluir. Então, temos uma situação esdrúxula que, por exemplo, as despesas administrativas, o overhead de uma cooperativa, compradores, contadores, administração, não podem ser excluídos, não são considerados serviços prestados ao cooperado. Então, veja bem, como que funciona uma cooperativa sem uma estrutura administrativa? Então, vocês vejam por aí que as exclusões, elas nunca conseguiram atingir a completude dos serviços prestados aos associados, né? Então, há aí uma falha que nunca se conseguiu corrigir, né? Ao isentar todo o ato cooperativo, eu saio dessa questão. Muito embora, pelo conhecimento que eu tenho da área do agro, a situação é muito diversa da questão do agro. O agro tem uma situação absolutamente diferente. Mas no caso das cooperativas de produção de eletrificação rural, a isenção não é prejudicial. No primeiro momento, nós estamos entendendo que ela é boa. Agora, tem que ficar claro, né, ficar muito claro, que dois pontos que eu acho que são fundamentais aqui, porque como o meu tempo é limitado, que são o seguinte. Primeiro, que a alíquota única sobre base 100%, isso aí não é isonomia ou justiça tributária, né? Nós não podemos pegar todos os segmentos, todas as espécies de empresa, e aí, particularmente a questão das cooperativas, e entender que uma alíquota única de 12% é isonomia ou justiça tributária. Não é. Isso é óbvio porque, na verdade, assim, as condições, situações particulares de cada setor, elas vão criar situações de encargos que vão atingir principalmente o produtor rural, né, que vão atingir principalmente os custos de distribuição. Assim como a isenção não é neutralidade tributária ou desoneração. E por que não é? Porque ao ser isento, eu não tenho direito ao aproveitamento dos créditos das etapas anteriores. Então, os custos que eu assumi em todo o processo produtivo, ou todo o processo anterior à venda, ao faturamento, à entrega do meu serviço ao meu associado, e que foram onerados pela CBS, eu não tenho como recuperar esses valores. Eles vão ser custo para mim, né? Então, a isenção, ela não dá a neutralidade que foi buscada, e nem ela representa efetivamente uma desoneração. Então, nós temos que ter cuidado com isso, porque, não, é isento, enfim. Não, é isento, mas assim, a isenção ela traz no seu conteúdo uma impossibilidade do aproveitamento dos créditos que foram cobrados em todos os processos anteriores que oneraram a cooperativa nos seus custos. Então, há aí sim uma carga tributária inserida nesses custos que a cooperativa tem para os seus investimentos, para a manutenção das redes, para a distribuição, para a aquisição de imobilizado, que, pela isenção, não dariam crédito. Então, de forma indireta, estão sendo onerados, né? Porque não há o aproveitamento do crédito desses investimentos. Então, assim, nós colocamos, então, na última lâmina, gostaria que você passasse a última lâmina, por gentileza.
um texto, que é uma sugestão para resolver um problema específico dessa subvenção da baixa densidade. Nós colocamos uma proposta aqui para levantar esse assunto, que deixaríamos depois à disposição do pessoal para que encaminhasse isso, se assim for o entendimento. E eu ainda tenho uma pendência para falar a respeito de uma outra questão que o Jânio colocou, no que diz respeito à questão dos regimes tributários, né, Jânio? Com relação aos regimes tributários da questão da geração de energia. Hoje nós temos a questão do presumido lucro real, a maioria das empresas está no presumido, mas com a questão da alíquota de 12% para a CBS e o fim da acumulatividade, as empresas têm que fazer uma avaliação muito clara de que se é ou não viável manter as suas empresas no regime de tributação presumido. Tem que ser feito um cálculo, né? Tem que ser feito todo um estudo por cada geradora para que elas possam ter absoluta certeza de que essa alteração da CBS e o fim da acumulatividade não forçará ou não permitirá uma economia na alteração do regime tributário do imposto de renda de lucro presumido para o lucro real. Isso é uma coisa que está em aberto. É preciso ser feito esse estudo para cada empresa conforme o estágio em que ela se encontra, porque as despesas não são todas no lucro real passíveis de abatimento, mas com certeza, nos momentos que nós estamos vivendo agora, é bem provável que os custos das empresas estejam muito maiores e aí, digamos assim, nós teríamos um benefício em fazermos isso. Eu fico à disposição de vocês, na verdade. Agora. Eu só queria agradecer, então, pela oportunidade que me foi dada. O tempo é exíguo e a matéria ela é árida e complexa, né? Mas era só para dar um apanhado geral. Então, a isenção para nós, ela não é, digamos assim, a solução maravilhosa, ela não representa neutralidade, né? E nem uma desoneração contra o retorno das exclusões da base de cálculo, desde que a gente consiga incluir ali, de fato, todos os custos que são repassados para os associados. Ok? Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Ana Paula. Obrigada, Silvia, pelas suas considerações. Pelo adiantado da hora, a gente vai deixar em aberto essa questão das perguntas. Eventuais dúvidas que forem registradas ainda no chat, a gente se compromete a esclarecer depois. E para o encerramento, então, após as colocações aí do nosso especialista, vamos fazer uma rodada rápida, como a gente já está com o tempo extrapolado, de considerações finais dos nossos participantes. E vou iniciar pelo deputado Heitor Chu, que foi o primeiro aqui a falar conosco, e depois passo para o senador Reis e, na sequência, Jânio e presidente Márcio fecha. Combinado? Obrigada. Obrigada, Silvia. Ok, obrigado. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite e quero me colocar à disposição naquilo que eu puder contribuir e ajudar. Sempre lembrando que eu sou apenas um jovem aprendiz nesse assunto, dentro dessa parafernália toda que é essa legislação tributária. Para mim está muito claro de que reforma precisa fortalecer o produtor, a cooperativa, a empresa, não pode empobrecer os municípios e nem os estados. Se nós não conseguirmos atingir isso, estamos fazendo uma reforma que nós vamos nos arrepender depois. E nós não teremos um Brasil forte se os setores primário, produtivo, cooperativo estiverem fragilizados. Nós temos que colocar isso como alicerces básicos desse debate todo. E eu sei que discutir essas coisas com os técnicos do governo, que têm uma visão do tesouro, do erário público, enfim, não é uma tarefa fácil em qualquer tema, e esse aqui não deve ser diferente, mas eu já tomei a minha decisão. Entre ficar com os burocratas do governo e o cooperativismo, eu fico com o cooperativismo. Obrigado, boa noite a todos. Muito obrigada, deputado. A gente agradece o compromisso aí público aqui com o nosso segmento, no nosso evento, e agradece imensamente a sua participação. Como o senador Reis me parece que está ainda ao telefone, eu vou passar então a palavra para o nosso coordenador do ramo, o Jânio Stefanello, fazer as observações e as considerações finais. Pessoal, obrigado. Agradecer a participação aí do deputado Heitor.
o senador aí é um senador que tem uma pauta e um acionamento de ações em cima dele, mas eu tenho certeza que ele vai estar bem comprometido conosco, porque ele defende muito o agronegócio e tenho certeza que a pauta do ramo de infraestrutura vai estar junto. Eu gostaria de agradecer o Silvio e ao time aí, Renato e a Ana, e todo o time, a Clara, a Fabiola, que nós temos, eu acho que algo claro na cabeça, né? Nós precisamos excluir da base de cálculo o trabalho de operação e manutenção das redes das cooperativas. Nós precisamos tentar clarear essa questão do ICMS para não virar uma bola de neve brigando na justiça com todos os estados. Mas, fundamentalmente, eu acho que nós temos que lutar para preservar o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo. Eu reforço a nossa defesa, a nossa sinergia nessa direção, porque eu acho que o cooperativismo tem um papel importante. Nós temos que tentar chegar no governo, e eu acho que nós vamos precisar muito da Frencoop, e nós esperamos aí, acima de tudo, continuar trabalhando e estamos juntos. Eu sempre quero dizer que a OCB nos convoca, nós vamos estar juntos aí no debate, e as federações das cooperativas e a Infracoop está irmanada nesse processo de defesa, né, do ato cooperativo, e que nós continuar trabalhando. O mínimo que nós queremos fazer é manter o que nós temos. Márcio, que está entrando aí, Márcio, eu acho que está muito bom o debate. Eu acho que o nível, né, o foco, nós precisamos montar estratégia política, mas nós precisamos levar a informação técnica. Eu acho que esse é o nosso papel agora, de arredondar tecnicamente a nossa proposta e ver até onde nós temos espaço para negociar. E nós nos colocamos à disposição novamente, com todo o nosso time das cooperativas, né? E encerro aqui agradecendo aí todas as cooperativas que entraram. Nós estávamos com mais de 80 antes, e quero aqui dar um abraço a todas e dizer que eu acho que nós estamos juntos na defesa do nosso ramo de infraestrutura. Grande abraço aí a todos. Obrigada, Jânio. A gente agradece também a sua participação e parabeniza você também pela condução aí com maestria das pautas do ramo infraestrutura junto ao sistema OCB. Presidente, eu acho que o senador ainda está impossibilitado de falar. Eu vou antecipar, então, a sua fala, seria a fala final, mas eu vou antecipar a sua fala, então, para esse momento. Se, eventualmente, ele não conseguir participar aqui novamente conosco, já fica, então, na sua fala o agradecimento para o senador Luiz Carlos Reins também. Obrigada, presidente. Ana, não é assim que está combinado, não. Eu só vou agradecer mais uma vez, mas quem encerra, faz a fala final, é o Renato, que faz o balanço das posições. O meu é só um agradecimento a cada cooperativa que participou e que iniciou a participação. O Jânio falou mais. Nós precisamos estar unidos nesse processo, precisamos estar integrados. É hora de uma batalha séria, mas é mais do que um desafio, é uma grande oportunidade do cooperativismo. Vamos tratar disso muito bem. Eu agradeço a cada cooperativista que está nos assistindo, agradeço ao Silvio pela apresentação, Silvio. Eu saí um pouco da tela porque eu tive que atender algumas ligações aqui, mas estava ouvindo a sua explanação. Eu agradeço ao deputado Heitor, agradeço ao senador Reins e agradeço a toda a equipe da OCB por estar coordenando esse trabalho. Mas eu passo para o Renato fazer o balanço final, ele que vai apresentar o relatório depois, no final de tudo. Obrigada, presidente. Também um puxão de orelha, Renato. Agora você traga o nosso balanço aqui. O senador quer falar antes? Senador Reis. Ah, sim, o senador já está... Senador, acho que o seu microfone está fechado. Estamos sem o seu áudio, senador. Senador, não estamos ouvindo. Está sinalizando aberto, mas não estamos ouvindo. Deve ser algum problema aí na captação do som. Caiu? Deve voltar. Ok.
Você quer ir conduzindo, Renato, aí com a sua fala final? Tá voltando. O senador está voltando. Ok. Isso. Isso, agora nós ouvimos. Agora está bom, tem os vetos que estão discutindo e eu tenho uma demanda. Então, eu tenho que sair daqui para ir na sessão do Senado, que estão votando vetos agora, entendeu? Eu já peguei mais ou menos ali as falas, inclusive do Silvio, viu, Jânio? Acho que é importante, nós seguimos a conversa depois e a parte da agricultura que eu citei, Ana, nós vamos seguir a conversa depois numa outra reunião, tá bem? O Cláudio conversa contigo e a gente articula alguma coisa sobre isso também. Perfeito. Obrigado. Um abraço, meu senador, Jânio. Nós queremos o senhor lutando pela agricultura, mas eu quero o senhor puxando a infraestrutura, tá bom? Sem problema. Tá bom. Um abraço para vocês ali. Feito. Tchau. Obrigada, senador. Obrigada pela participação e pelo seu comprometimento aí com o cooperativismo. Fica aqui o nosso registro público. E agora, então, Renato, para fazer o nosso balanço final e nós partimos para o encerramento da live. Perfeito, Ana. Presente aqui hoje a gente inverteu, né? Eu justifiquei no início a sua ausência que estava fechando com o ramo crédito, então a abordagem eu fiz no início que eu tenho feito ao final, aquela questão o que consideramos o tripé de fatores de sucesso para a gente fazer esse enfrentamento adequadamente aí, que é uma FRENCOP mais fortalecida. E mais uma vez aqui, deputado Chuto, muito agradecido. E o senhor, publicamente aqui, o senhor manifesta aqui o compromisso, o comprometimento com o cooperativismo. Isso é muito bom para nós, juntamente com o senador Heinz e demais parlamentares que constituem aí a base da FRENCOP. E falei também, presidente Márcio, do grupo técnico, e aí na pessoa do Silvio, que é um grande especialista e trouxe aqui um conjunto de impactos e atenções que devemos compor com essas especificidades do ramo infraestrutura. E fechando, presidente, nessa união, na unidade do sistema, né, para fortalecer essas defesas todas desse enfrentamento. Então, Jânio, parabéns. Foco e técnica realmente são tônicas para a gente levar adiante esse trabalho aí de as defesas num ambiente hostil, adverso, que a gente enfrenta. Mas vamos aí com toda essa determinação e as competências estabelecidas de todo esse assessoramento técnico aí. Mais uma vez, obrigado a todos, a todas participantes. Nós ficamos aí com a sensação de mais um dever cumprido, mais um degrau escalado aí nessa escada de desafios que temos aí pela frente. Parabéns, obrigado, pessoal. Bom final de tarde, bom final de dia para todos. Obrigada a todos. Só lembrando que amanhã a gente tem, então, a nossa última live. Nós vamos tratar aqui dos impactos da reforma tributária para o ramo consumo. Aqueles que estão nos assistindo e tiverem interesse também de acompanhar, vai ser no mesmo horário, às 16 horas, e a gente conta com a participação de vocês. Muito obrigada e uma boa tarde a todos. Boa noite. Boa tarde, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, valeu, obrigado.